Tenho 32 anos hoje e esse evento aconteceu há mais de 10 anos. Ainda me tira o sono algumas noites. Foi no final do ano de 2011. Eu havia terminado o ensino médio e trabalhava em um restaurante no centro para me sustentar até começar os estudos em alguns meses. Minha amiga Alex, que conheço desde o fundamental, e eu decidimos fugir um fim de semana para quebrar a rotina. Conhecidos alugaram uma cabana isolada em uma região arborizada e de colinas, próxima a um grande lago a 3 horas da cidade. Na programação, fogueira, cerveja e pesca. No papel, era a escapada perfeita. A gente foi com meu velho sedã de 1990. Ela era bem feia, mas funcionava perfeitamente. Levei vários CDs para a viagem e, na época, ouvia principalmente black metal. O início da viagem foi calmo, passando por grandes estradas e depois se afastando das áreas urbanas. Mas quando o sol começou a se pôr, por volta das 18h, a gente perdeu uma bifurcação mal sinalizada e bem suspeita, e acabou seguindo na direção errada. Sim, nos perdemos no interiorzão. A ironia não me escapa. O GPS não servia para nada. Claramente era uma área sem sinal. Nossos celulares ficaram sem sinal. Paciência, vamos ver aonde essa estrada leva, disse Alex. À medida que entrávamos na floresta, o asfalto dava lugar ao cascalho, que estalava sob os pneus. O céu estava escurecendo, e os faróis se tornaram nossa única fonte de luz. Sem postes de luz, sem casas, apenas uma fileira interminável de pinheiros. Então a estrada virou um simples caminho, cercado por arame farpado. Uma placa desgastada apareceu no feixe dos faróis. Propriedade privada, entrada proibida. Devagar, talvez seja aqui. Espero que sim, pois terminar com um rifle na minha cara claramente não está nos meus planos para esta noite. Viramos no final do caminho e saímos em uma clareira. Uma luz fraca iluminava a varanda de uma cabana decadente, corroída pelo tempo. Cordões de varal estavam estendidos entre postes tortos. Em um deles, várias carcaças pendiam. Achei que fosse um lugar de caçador, mas quando os faróis iluminaram as silhuetas penduradas, meu estômago se revirou. Não sou estranha a carcaças de animais, mas aquelas que estavam na ponta do fio eram diferentes. Diferentes demais. Ela tinha algo de humano. Ou pelo menos ela já foi. Antes que arrancassem seus braços e abrissem sua caixa torácica. A bile subiu à minha garganta. Eu nem me lembro de ter visto. Droga, isso é um corpo humano. Sussurrou Alex. Eu não respondi. Engatei a marcha ré e pisei fundo no acelerador para ir embora. Como o caminho era estreito, precisei dar meia volta em várias manobras. No pânico, a traseira do carro bateu em alguns tambores de metal. Droga! O que foi isso? Eu não sei e não me importo. Cai fora! Quando engatei a primeira marcha e acelerei em direção ao caminho, juro que vi uma silhueta perto de um galpão a uns 15 metros. Eu só vi por uma fração de segundo. Só por um segundo. Alex estava em pânico total, falando sem parar, enquanto eu apertava o volante até machucar minhas mãos. A silhueta não nos perseguiu. Eu quase esperava ver um veículo surgindo atrás de nós ou ouvir um tiro. Se o que vimos era real, eu duvidava que a pessoa responsável quisesse que avisássemos a polícia. Achamos uma estrada principal. Assim que meu celular pegou o sinal, paramos no acostamento. Liguei para a emergência com as mãos trêmulas. Uma patrulha chegou pouco depois. Do lado de fora, parecia uma simples fiscalização. Contamos tudo para eles. Minha voz ainda tremia. Eles ouviram, trocaram um olhar cético e explicaram que provavelmente era só um caçador local, e o que vimos era apenas um animal eviscerado. Nenhum registro de desaparecimento na região. Segundo eles, a noite e o medo pregaram peças na gente. Eu insisti. Eu tinha certeza do que vi. Eles sorriram, quase se divertindo, nos aconselharam a ficar nas estradas principais no futuro e depois nos deixaram ir embora. O resto do fim de semana correu surpreendentemente bem. Contamos essa história ao redor da fogueira como uma história assustadora para os outros. Apesar do que dizem sobre essas regiões isoladas, elas são lindas. Mas em retrospecto, continuo sustentando o que vi. A Alex também. Já vi carcaças de animais suficientes para saber que, naquela noite, vimos o corpo de alguém que teve um fim atroz. Não sei quem era, mas tenho certeza de que o que descobrimos naquela noite foi o fim silencioso de um desses desaparecimentos sobre os quais ninguém nunca fala.
Eu tinha cerca de 17 anos, era 2017. Naquela época, os vídeos de exploração urbana tinham se tornado muito populares no YouTube. Morando numa cidade pequena e isolada, sempre havia lugares abandonados para quem soubesse procurar. Então decidi seguir a tendência. Havia uma mansão de 3 andares na saída de uma pequena cidade, a cerca de 50 quilômetros de uma cidade grande, abandonada há 20 anos. A mansão estava literalmente perdida no meio do nada. Vários boatos circulavam sobre ela. Algumas diziam que uma família foi morta por um psicopata fugitivo, outras falavam de um homem deformado que ainda vivia lá. A realidade era bem menos espetacular. O proprietário estava muito endividado, faliu, e a casa acabou sendo tomada pelo banco. Eles tentaram transformar o imóvel em uma propriedade para aluguel, mas uma infestação massiva de mofo tornou o projeto impossível. Desde então, a casa ficou vazia, entregue à degradação. Contei isso para o meu grupo de amigas. Sugeri explorarmos o lugar para um possível vídeo no YouTube. A ideia era fazer um primeiro reconhecimento rápido, só eu e outro amigo, David, antes de voltar lá com todo o grupo e o equipamento de filmagem. Num sábado à noite, por volta das 23 horas, David e eu estacionamos o carro numa estrada secundária, a cerca de 400 metros da casa. A gente realmente não queria ser pega. Policiais locais geralmente ficam entediados e adorariam prender 2 adolescentes por invasão. A casa ficava em um terreno grande, cercado em grande parte pela floresta. Passamos por entre as árvores usando nossas lanternas o mínimo possível, até chegarmos em frente ao casarão. O plano inicial era entrar pelos fundos, mas a porta estava trancada. Decidimos contornar e tentar a sorte pela frente. Chegamos a uma espécie de varanda que claramente já tinha sido telada em algum momento, mas só restavam as armações de metal com pedaços de tela pendurados. Havia muitos móveis velhos, cadeiras de jardim e caixas de madeira. Depois de inspecionar o local e tirar algumas fotos, nos aproximamos das portas duplas para perceber que estavam acorrentadas. A maioria das janelas estava fechada com tábuas ou quebrada. Tentamos evitar entrar pela janela quebrada, mas logo vimos que era a única opção. Acabamos encontrando uma abertura no térreo, do outro lado da casa. Ao nos aproximarmos, senti uma sensação estranha, como se algo grave fosse acontecer. Eu sabia que as histórias que circulavam sobre esse lugar eram apenas lendas inventadas, mas ficar na frente de uma mansão abandonada, mergulhada na escuridão, no meio da noite, era o suficiente para fazer até alguém cético, como eu, duvidar. Mesmo que essas histórias fossem falsas, isso não queria dizer que nada ruim aconteceu aqui. Eu admito que a minha apreensão também incluía um pequeno medo irracional, quase infantil. Eu segurei o ombro do David e o impedi de avançar mais. O que foi? Achei que ouvi alguma coisa. Olha, na verdade eu não tinha ouvido nada. Queria só que ele parasse para ouvirmos antes de entrar. A gente se aproximava da janela aberta em ângulo, o que impedia ver lá dentro. Ainda bem que paramos, pois o que ouvimos depois foi mais assustador do que eu imaginava. O som seco e metálico do mecanismo de uma espingarda de repetição é um barulho que a gente reconhece na hora, e foi exatamente isso que ecoou de dentro da casa, pela janela aberta. Assim que ouvimos o barulho, David e eu corremos para a varanda da frente e contornamos a casa para voltar pelo caminho de onde viemos. Assim que chegamos à borda da mata, um tiro ecoou vindo do casarão. Não sei ao certo se atiravam na gente, pois o tiro parecia vir da casa, mas não íamos ficar para conferir. Voltamos pelo mesmo caminho ao carro e saímos dali rapidamente. Nem preciso dizer que nunca mais gravamos vídeos de exploração naquele lugar. Não sei o que acontecia na velha mansão naquela noite, mas uma coisa é certa: havia alguém lá dentro, armado com uma espingarda de repetição carregada. Algo me diz que essa pessoa esperava a gente ficar na linha daquela janela aberta, com a espingarda apontada. Não posso afirmar isso. Ele poderia só ter ficado em silêncio e nos deixado avançar. Mas por algum motivo, ele engatilhou a espingarda, nos avisando claramente da sua presença. Se essa pessoa quisesse nos matar, eu provavelmente não estaria aqui contando essa história. Esse evento acabou de vez com minhas ambições de exploração urbana. Nós nunca mais voltamos ao que agora era chamado de Mansão da Espingarda. Pelo que eu sei, ele ainda está lá hoje, silencioso, mas não exatamente vazio. De qualquer forma, eu não saberia te dizer.
Hoje eu tenho 20 anos e essa história aconteceu há 4 anos quando eu tinha cerca de 16. Foi no verão entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Já passei por situações perturbadoras na Virgínia Ocidental, mas essa continua sendo, de longe, uma das mais inquietantes. Relatarei os fatos da forma mais fiel possível. Tudo aconteceu em Cherry River, pouco antes do rio entrar no condado de Nicholas. Uma amiga e eu viemos cada uma com seu carro e nos encontramos em um estacionamento à beira da estrada para ir pescar. Ao lado desse local, havia um prédio chamado Garagem da Rodovia Estadual, cercado por uma cerca cujo acesso exigia uma chave. Na época, eu não sabia para que servia, mas depois descobri que pertencia ao Departamento de Transportes da Virgínia Ocidental. À esquerda do prédio, um pequeno caminho descia até o rio. Naquela noite, a garagem parecia totalmente abandonada, sem nenhum funcionário ou veículo por perto. O único veículo que notamos era um caminhão velho e muito gasto, provavelmente um antigo Chevrolet Silverado, equipado com um compartimento fechado na parte de trás. Lembro claramente dos 3 cadeados que fechavam o compartimento e dos 2 indivíduos muito assustadores na frente. O caminhão estava parado mais para dentro, na entrada da trilha, em terreno acidentado, enquanto preferimos ficar perto da estrada principal para evitar atolar. Só isso já me deixou imediatamente desconfortável. Desde os 11 anos assisto vídeos sobre crimes reais e histórias assustadoras, e aquela cena parecia o início de um relato de terror. Pelo que me lembro, os ocupantes eram uma mulher loira, com aparência muito descuidada, acabada pela vida, provavelmente sem dentes, e um homem de cabelos longos e oleosos, usando regata suja. Pessoas dependentes de drogas raramente parecem saudáveis, e eles não eram exceção. Ao passarmos pelo caminhão deles rumo ao rio, nos encararam intensamente. Minha amiga estava menos preocupada que eu, mas sempre fui naturalmente desconfiada. Na nossa região, pessoas estranhas são comuns, e a maioria é inofensiva, mas eu nunca baixo completamente a guarda. Minha amiga disse que, se tivéssemos problemas, ligaria para a namorada dela, que morava a 20 minutos dali, embora eu não visse como isso ajudaria. Começamos a pescar, e ela pegou um peixe crepe. Pouco tempo depois, ouvimos passos. Olhando para cima, vimos a mulher da caminhonete se aproximar da margem, parecendo muito mal. Talvez ela já tivesse sido bonita um dia, mas anos de consumo deixaram marcas profundas. Seus dentes estavam em um estado catastrófico, dando ao seu rosto um aspecto encovado, e sua pele parecia papel amassado. Ela segurava uma câmera vermelha. Quando chegou perto de nós, ela nos pediu nossos nomes e sobrenomes, assim como nossa idade. Ela explicou que tirava fotos para um jornal. Nesse momento, todos meus alarmes internos dispararam. Cometemos muitos erros na adolescência, mas sempre fui cuidadosa com desconhecidas, ainda mais em um contexto tão estranho. Entrei em pânico e disse meu primeiro nome, mas menti minha idade, tirando um ano, uma mentira inútil que, de qualquer forma, não teria mudado nada se ela realmente estivesse coletando informações. Eu não disse meu sobrenome, e não me lembro do que minha amiga respondeu. A mulher perguntou se podia tirar uma foto nossa. Mesmo desconfortável, cedi à vontade de agradar e aceitei contra minha vontade. Ela tirou a foto e depois voltou para o caminhão dela, tropeçando nas pedras. Minha amiga e eu abafamos algumas risadas nervosas diante desse encontro estranho. Pouco depois, a linha de pesca da minha amiga se quebrou e decidimos voltar para nossos carros. No caminho, ela disse que esqueceu a caixa de pesca à beira da água. Tudo em mim dizia para não voltar, mas não podia deixá-la ir sozinha. Contra a minha vontade, eu a acompanhei. No caminho de volta para o rio, encontramos o homem do caminhão. Ele exalava um cheiro horrível, como se tivesse rolado em fezes. Ele perguntou se vimos a namorada dele. A pergunta era estranha, já que eles estavam juntos no caminhão pouco tempo antes. Logo senti que estava em um cenário de tráfico de pessoas. Com medo, dissemos a ele que ela foi na direção oposta, apontando longe da nossa área de pesca. Ele assentiu e se afastou. Implorei à minha amiga que fôssemos embora imediatamente, chocada por ela ainda considerar a situação normal. Eu estava em alerta, quase esperando que ele aparecesse armado. Eu observava ao redor, identificando as pedras ao longo do rio como possíveis meios de defesa e imaginando rotas de fuga. O silêncio que se instalou era de arrepiar. Ou já tinham ido ou estavam esperando. Cerca de 10 minutos depois, um grito absolutamente aterrorizante ecoou o rio acima.
Parecia a voz da mulher do caminhão. Assustadas, corremos para dentro da floresta, longe do rio, através de uma vegetação densa. Não havia nenhuma trilha, apenas uma cortina de árvores paralela ao caminho principal. O grito vinha da entrada da trilha, impedindo totalmente nossa passagem. Finalmente chegamos à estrada principal, mais adiante dos nossos carros, e corremos até eles. Jogamos nosso equipamento de pesca embolado no carro e trancamos as portas. Enquanto recuperávamos o fôlego, vimos o casal correndo de volta à caminhonete. Fiquei chocada ao perceber que a mulher ainda estava viva. Eles nos lançaram um olhar fulminante antes de entrar no veículo e sair em alta velocidade. Ficamos ali, em choque, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pouco depois, o velho caminhão passou por nós de novo, indo na direção oposta. A mulher estava inclinada na janela do passageiro, com uma câmera na mão, e tirou outra foto nossa. Minha amiga arrancou para segui-los e eu fiz o mesmo. Ela se filmou recitando em voz alta o número da placa para se lembrar. O caminhão entrou em estradas secundárias e nos despistou. Fomos direto para a casa da minha avó, que morava ali perto, e contamos tudo para ela. Ela imediatamente concordou que chamássemos a polícia. Um policial finalmente veio colher nossos depoimentos, mas tive a impressão de que ele não estava nos levando muito a sério. Ele disse que verificaria a placa do carro, mas nunca tivemos notícias. Muitas vezes me perguntei quem eram aquelas pessoas e o que elas planejavam. Em algum lugar, talvez ainda existam fotos minhas e da minha amiga, em pé desajeitadas com nossas varas de pescar, talvez anotadas com nossos nomes e idades, pregadas em um quadro de cortiça em uma sala escura. Há alguns anos, durante o que provavelmente foi o período mais sombrio da minha vida, eu trabalhava à noite em um Walmart Supercenter, no interior da Virgínia Ocidental. 6 noites por semana, das 21 horas às 7 da manhã. Eu reabastecia as prateleiras, desde a seção de pesca até a de maquiagem. Era um trabalho exaustivo, desumanizante, um vazio iluminado por luzes de neon, onde até a apatia parecia morrer. Vamos ser honestas. O Walmart já tem uma atmosfera estranha por si só, mas essa loja aberta 24 horas por dia amplificava tudo. Durante a noite, ele atraía um verdadeiro desfile de moradores locais, dependentes de metanfetamina e zumbis sob efeito de opioides, todos nos corredores, buscando ofertas esquecidas. Não havia segurança e descobri que a maioria das câmeras, especialmente do estacionamento, estavam quebradas há meses ou anos. Por ser uma das poucas mulheres jovens na equipe da noite, eu recebia muita atenção indesejada. Mas um homem em particular se destacava. Ele literalmente aparecia toda vez que eu saía para uma pausa para fumar. Não importava a hora. 2 a 4 a 6 da manhã. Ele surgia segundos depois e iniciava uma conversa como se tivéssemos combinado ali. Não importava qual porta eu usasse, ele sempre estava lá. Achei no início que ele trabalhava na loja. Afinal, quem mais ficaria rondando um Walmart a essa hora? Muitos fumavam nos 2 intervalos de 15 minutos, então a coincidência parecia plausível. Mas não era o caso. Ele não trabalhava lá. Ele apenas copiava o uniforme do turno da noite, vestindo camisetas azul escuras. Passei a fazer minhas pausas com colegas homens, inclusive um que conheço desde o ensino fundamental, e parei de sair sozinha. Nem isso o desanimava, e a situação acabou virando uma espécie de piada em toda a loja. Eu estava desconfortável, mas ainda não estava apavorada, até que meu perseguidor passou para o próximo nível. Ele insistia em perguntar sobre minha vida amorosa, sem mudar de assunto. Na época, eu era viciada em GTA V, então inventei um namorado imaginário, Trevor, um cara assustador que morava no norte da Califórnia. Combinava com o Tom, mas ele não se importava. Acabei parando de ser educada e comecei a ignorá-lo bem no meio das frases dele. Numa noite, minha colega habitual estava doente e os outros ocupados em outras áreas da loja. Saí com 2 mulheres mais velhas da minha equipe. Elas terminaram os cigarros e voltaram para dentro. Fiquei um pouco mais para dar uma última tragada e no momento em que me virei para segui-las, ele apareceu. Olhando para trás, não seria loucura imaginar que ele estava me observando de um carro, vigiando as entradas com binóculos. Ele me pegou pela mão, não de forma violenta, mas com firmeza. Ele disse: "Venha até o meu carro, quero te mostrar uma coisa. Eu não sou uma pessoa de pavio curto, mas naquele momento, a raiva me dominou. Me soltei de repente e corri para dentro, com o coração batendo forte.
Corri até a responsável da loja e contei tudo para ela. Meu perseguidor tinha um primo na equipe de descarregamento, o que justificava sua presença nos fundos. O primo, envergonhado, jurou que ia cuidar disso, mas a gerência não fez nada. Nenhum aviso, nenhuma proibição, só uns encolher de ombros e isso não é problema nosso. Pedi demissão logo depois, não só pelo assédio, mas principalmente pela incompetência deles. Depois, uma amiga disse que esse homem seguia rondando todas as noites, agora importunando outra mulher. Após minha saída, ele assediou funcionários por semanas, tentando obter meu nome e endereço. Então, um dia, ele simplesmente desapareceu. Até hoje, eu ainda penso nas câmeras do estacionamento, quebradas há anos, e me pergunto se, em uma daquelas longas noites exaustivas, alguém teria sequer notado se eu tivesse desaparecido.